Você tem que fazer uma faculdade para ser alguém na vida. Ele não tem nem ensino médio completo. Certamente vai ser um vagabundo. Tenta não ter um diploma para ver o que acontece. Certamente você já ouviu falar dessas frases milenares. Frases prontas, que são repetidas a todos fazem uns 80 anos. O incrível é que isso é completamente normal. Se as pessoas estão no meio do transe, como espera que elas acordem sozinhas? Exatamente por isso que eu decidi criar esse vídeo. Vou te mostrar como o sistema educacional atual falhou conosco e te provar que desenvolver habilidades é a nova mina de ouro. É importante entender todo o caminho que nos levou até onde o Brasil está hoje. Entender como cada caminho da nossa formação foi criada e com qual intuito. A automaticidade do dia a dia virou algo tão comum que ninguém nem se questiona sobre isso. Afinal, se você perguntar para as pessoas ao seu redor, duvido muito que a maioria goste da forma que sua formação educacional se deu. Seja por modelos arcaicos ou professores que não prestam, sempre existem muito mais insatisfações do que pontos positivos. Então vamos começar a falar das bases da nossa sociedade, o sistema educacional. Eu, pessoalmente, sempre fui contra o sistema de ensino atual. Sempre era o cara que estava ali debatendo com os outros, como aquilo que nos era entregue não prestava e que as melhores horas de estudo que eu tinha era justamente quando eu chegava em casa e estudava por mim mesmo. Isso aconteceu durante todo o período, do colégio até a faculdade. Sabe por quê? A criatividade e a pluralidade de ideias sempre foi algo muito forte na minha vida. Porém, isso é completamente destruído nas vias convencionais de ensino. Mas vamos lá. O nosso sistema atual de ensino se compreende em educação básica, infantil, fundamental e o ensino médio. E esse é o ciclo básico. Eventualmente, você pode escolher por fazer um ensino superior. O sistema educacional atual surgiu de uma necessidade do mercado de ter uma mão de obra confiável, reprodutível e uniforme. As pessoas normalmente não sabem disso. Não sou contra empresários de forma alguma. Porém, as mesmas pessoas que defendem com unhas e dentes que você deve ter um diploma são as mesmas pessoas que reclamam que as indústrias escravizam seus funcionários. Mas, se você se jogou no jogo deles sem nem pestanejar, como você espera não ser completamente controlado? Incrivelmente, as pessoas que estão ali dentro de uma faculdade, por exemplo, elas juram que estão se libertando com conhecimento e que só ali irão conquistar o alto intelecto. Uma pena que é tudo uma farsa. Dar muita educação aos cidadãos seria muito perigoso, pois eventualmente eles iriam se tornar livres e ambiciosos. Ensine-os apenas o necessário para serem bons funcionários e nunca se contestarem sobre suas realidades. A outra pessoa que tem parte nisso são os professores. Eles são a ponte que o sistema encontrou de sempre passar o assunto da mesma forma para todos. Não é à toa que tantos professores ruins existem por aí. Não é necessariamente culpa deles. Eles só estão fazendo o que lhe foi ensinado. As primeiras escolas foram criadas justamente com o intuito de se criar professores. Eventualmente, o processo virou uma bola de neve e mais professores foram surgindo. Tradicionalmente, os Estados Unidos são um exemplo desse modelo. Criar o máximo possível de cidadãos capacitados para se ter uma mão de obra forte no seu país. O resultado final são funcionários sem vontade própria, controlados pelo sistema e um encaixe perfeito para a demanda que o mercado tinha. Toda a luta por liberdade e direitos da população acabou caindo em mais um loop dos magnatas. Porém, saindo desse modelo falho e indo para um que realmente funciona, existem alguns pontos que realmente deveriam acontecer no sistema de ensino. Vou citar todos aqui para você notar o quão diferente é do que o que temos agora na nossa realidade. O primeiro objetivo é que a educação deve permitir que as pessoas se entendam, se compreendam e que também compreendam o mundo ao seu redor. Basicamente, o pensar e o sentir. Esse ponto já salvaria grande parte da nossa população mundial dos grandes problemas psicológicos que temos no dia a dia. É óbvio que eles não acabariam, mas
como essa parte é tão mal feita, parece que ela não existe. Cada pessoa entende o mundo de forma diferente. Portanto, não adianta padronizar esse sistema, como acontece hoje em dia. É algo que deve ser feito mais pelo estudante e somente guiado por um professor, não o contrário. O segundo objetivo é que os estudantes devem ser capazes de entender suas próprias culturas e respeitar as diversidades dos outros. Mais um ponto importantíssimo é de se esperar que você não concorde com todas as expressões sociais. Você não é obrigado. Porém, não ser instruído que por não concordar você não pode infringir a liberdade de diversidade do outro é um problema crônico no Brasil. A única coisa que ajuda um pouco o nosso país é sermos multiculturais. Fomos criados por vários povos. Apesar de termos nossos problemas em relação a isso, somos muito melhores que vários países europeus, que normalmente só aceitam sua cultura e que se dane o imigrante. É óbvio que eles tentam botar uma máscara sobre isso, mas essa é a verdade que acontece. Se você acha que lá fora é um paraíso, vai lá e testa. O terceiro objetivo é que a educação transforme as pessoas em economicamente responsáveis e independentes. Isso aqui dispensa comentários. Com somente uma sentença, dá pra mostrar o quanto somos ignorantes com a economia e educação financeira. A poupança é o investimento mais popular do país, além dos inúmeros golpes infligidos na população ao passar dos anos, seja por políticos ou seja por charlatões, ou até mesmo os gurus da internet. Pela minha humilde vivência que acumulei até hoje, esse é o ponto mais deficiente no nosso país. Nossa população é bastante ignorante em relação a isso. O quarto objetivo é o social. As instituições devem ensinar os seus cidadãos a serem cidadãos ativos e interagirem uns com os outros. Portanto, devemos sempre agir em prol do bem maior e participar das ações sociais. Mas certamente não é o que vemos no nosso dia a dia. Sempre estamos cada vez mais em busca do bem individual e o próximo não existe. No Brasil, existe muito a crítica do pobre em relação ao rico, mas existe uma frase famosa que ilustra muito bem isso. O sonho do oprimido é ser o opressor. Tudo é uma questão de ótica. Resumindo, esse é o modelo que deveria existir. Ele já até existe bem em alguns países desenvolvidos, porém aqui no Brasil não é de interesse de quem tem o poder levar isso até a população. Mantendo a população burra, os políticos e os empresários mal intencionados conseguem controlar a população com a palma da mão. E não é uma teoria da conspiração, é somente uma realidade. Acreditar no folclore que seremos salvos por políticos é o equivalente a acreditar em contos de fadas. Em mais de 150 anos, o nosso sistema de ensino se manteve o mesmo. Não mudou em basicamente nenhum aspecto relevante. Tudo muda menos a forma que aprendemos as coisas. Você realmente acha que o sistema educacional atual é tão bom assim, a ponto de não precisar mudar? Ou será que tem um objetivo maior por trás disso? É uma grande coincidência que nosso modelo educacional é tão bom que nossos cidadãos estão sofrendo cada vez mais e mais. Acho que não, né? Felizmente o mundo mudou com a tecnologia e a globalização. Primordialmente, tudo era informado por jornais, rádio, cartas e a televisão para os mais afortunados. E assim se foi por décadas. As informações eram tratadas e manipuladas antes de chegar à grande população. Inclusive, até hoje existem brigas de quem vai ter esse controle. O Google é banido da China, justamente por eles não aceitarem o controle que o governo da China queria impor sobre eles. Felizmente, o que antigamente era inimaginável, uma rede em que todo mundo pode falar o que quiser sem limites, hoje em dia é algo comum. É óbvio que existem lados ruins de tamanha liberdade, mas por conta disso, barreiras foram quebradas de formas impressionantes, em uma escala muito maior do que o sistema educacional poderia nos proporcionar. Agora qualquer um pode pegar seu celular na palma de sua mão e se informar em tempo real sobre o que está acontecendo, dados concretos, até se quiser ter uma certa validade da segurança da informação. Todos os integrantes de jornais já estão nas redes sociais, então você pode escolher a dedo qual você quer seguir ou não. Não existem mais bloqueios sobre informação hoje em dia, tudo está disponível instantaneamente
instantaneamente em qualquer lugar. Uma liberdade gigantesca foi conquistada dessa forma, apesar de que em alguns países, incluindo o Brasil, a televisão ainda está bem à frente das redes sociais e a internet como um todo. Certamente é só uma questão de tempo até ela ultrapassar. Não somos mais aquela massa gigante sendo controlada por alguém e sendo levada a um destino. Diversas opiniões dirigem o rumo que as coisas acontecem, e não só mais regionalmente, mundialmente. Agora você pode, em tempo real, conversar com alguém que está do outro lado do globo e saber o que está acontecendo. Essa nova realidade, além de ter mudado o mundo da comunicação em um estalar de dedos, também foi se enraizando nos meios de produção, nos modelos de negócios. Nos últimos anos, a maior parte dos lucros das empresas veio exatamente da internet. A internet impacta o desenvolvimento econômico a partir do seu controle sobre os lados de oferta e demanda. A presença digital pode afetar diretamente a produtividade das empresas, dos trabalhadores e todos que estão envolvidos no processo de produção. Quantas vezes você já se viu comprando algo que não achava de forma alguma aqui no Brasil em algum site chinês? Eu faço isso toda hora, ou pelo menos fazia antes das taxas, né? Em vários contextos, acesso à internet melhora a produtividade tanto da firma quanto dos seus funcionários. Não só isso, mas dados mostram que quanto mais bem integrado sua empresa é à internet, maiores são os salários pagos e a facilidade dos seus funcionários acharem emprego. Afinal, é mais fácil se candidatar a uma empresa que só contrata no seu bairro ou a uma empresa que contrata mundialmente. Transações ficam estupidamente mais baratas. Estoque, principalmente de empresas multicontinentais, ficou completamente integrado em tempo real. A competição direta aumentou, fazendo as empresas serem obrigadas a oferecer um produto cada vez melhor ou ser consumida pelo mercado. E por fim, fornecendo um produto cada vez melhor para o consumidor final. Um mundo livre e sem limitações para o mercado. É nítido e fácil observar que a internet criou um novo mundo, uma nova era, que se está atualizando rapidamente. Um sistema que respira a atualidade e é extremamente predatório. Não existe perdão. Ou se adeque ou morra na praia. É óbvio pensar que por conta disso, todo aquele sistema idealizado em 1800 caiu por água abaixo. Aquela necessidade intrínseca que o mercado tinha de educar os seus funcionários para fazerem o que eles querem não é tão mais fácil assim de controlar. As mídias que controlavam as tendências a partir da televisão e jornais já não conseguem controlar absolutamente mais nada. A internet rege quase tudo, inclusive os negócios. Era inevitável que isso criaria uma nova economia. Com a flexibilidade e a rapidez da internet, cada vez mais habilidades novas e inéditas são requisitadas de forma imediata. São tão requisitadas a ponto de que um modelo antigo de faculdade, que dura em torno de 4 anos, for aplicado a esse tipo de oportunidade, provavelmente ela já terá passado quando a pessoa terminar o curso. Diariamente, necessidades surgem dentro de empresas, necessidades nunca antes vistas, e o prêmio para quem responde a elas é gigante, tanto monetário quanto social. Claramente, a economia mudou. Agora pode não parecer tão óbvio, mas seguir esse modelo educacional estupidamente ultrapassado é um tiro no pé. É querer negar a realidade. Não aceitar a verdade, que não é absoluta, porém muito real. É beirar a loucura. O mercado está gritando por pessoas que tenham habilidades, não que tenham passado 4 anos estudando coisas banais. É óbvio que os campos científicos de pesquisa realmente necessitam desse processo, mas esse não é o ponto aqui. Imagino também que grande parte da população nem pense perto disso. Estou falando da força de trabalho, que é o que compõe a maior parte da sociedade. Não adianta ficar com raivinha, bater o pé no chão falando que a faculdade é importante, ou até mesmo a porcaria do colegial. Se você gosta de se enganar, tudo bem, mas a realidade mostra o contrário. A maioria dos cargos mais bem pagos ao redor do mundo necessitam de habilidades que os professores nem sonham em ensinar. Gerência de pessoas, boa desenvoltura social,
marketing, criação de marca, o famoso branding, programação, design. Se eu continuar citando as profissões aqui, vou passar 8 anos falando. O mercado necessita de pessoas que saibam aprender essa habilidade rápido e bem. Os autodidatas desse canal sabem muito bem como fazer isso, mas não só para nós, autodidatas. Pessoas que terão a disposição de ir completando as lacunas da economia da internet com cursos, livros ou qualquer tipo de fonte de informação. Estão anos-luz à frente daqueles que seguem o processo antigo. Essa é justamente a evolução do aprendizado. Ser capaz de fazer dinheiro e fornecer cada vez mais valor para quem o contrata. Se adequar às deficiências rapidamente. Ser capaz de ser dinâmico e um bom entendedor de tendências. Vou usar um exemplo bem claro. Programação. É claro que existem ondas de mercado, mas a realidade bate na cara de quem não se adequou a esse perfil que eu falei anteriormente. Durante a pandemia, o boom de programadores tomou conta de tudo. Basicamente, qualquer um que se dispôs a aprender rapidamente e se dedicar de corpo e alma àquilo, considerando que começasse do absoluto zero, conseguiria trocar a diária, ganhando bem e ter uma prosperidade por um bom tempo. Porém, preste atenção, isso só durou durante alguns meses e se deu por conta da deficiência absurda que o mercado tinha no momento. Aqueles que não tiveram coragem o suficiente de se jogar de cabeça ou que não conseguiriam aprender pelos métodos autodidatas ou até mesmo atuais da internet e decidiram seguir o caminho padrão da faculdade foram cada vez mais sendo limitados. As vagas foram se esgotando e uma recessão foi chegando até chegarmos na realidade atual, onde os que se aperfeiçoaram rapidamente estão ganhando cada vez mais e os que desejam entrar não conseguem mais, pois todas as vagas já foram ocupadas. Esse fenômeno está acontecendo mundialmente, não só no Brasil. É nítido ver as pessoas reclamando hoje em dia que não conseguem mais vagas em tech, ou que o processo está muito difícil. É óbvio que está. Você se sujeitou à armadilha do processo padrão novamente. Você não ofereceu nada eficiente nem novo ao mercado. Decidiu se prender aos costumes arcaicos. Portanto, o resultado final não é surpresa para ninguém. Enquanto você não aceitar o novo sistema, cada vez mais você será deixado para trás. Cada nova oportunidade que surgir, você perderá. Portanto, mude, aceite tomar riscos, abrace cada oportunidade como se fosse a última, senão outros farão por você. Aprender rápido e bem é o que importa agora. O mercado não tem mais tempo de lhe esperar, cabe somente a você escolher. E se você quiser mais sobre como se tornar um autodidata de sucesso, eu tenho esse vídeo aqui mostrando como. Se você gostou desse tópico e te fez acordar, deixa o like aí. Meu nome é Cleison Roberto e esse é o Autodidata de Valor.